Bom dia, eu sou a professora Maria de Luz Mota Beck, da grade de Estudos Amazônicos. O tema que nós vamos trabalhar nessa videoaula, na primeira, é a importância da reciclagem do lixo. Esse tema é tanto para o 8º como o 9º ano. A importância da reciclagem do lixo. No segundo quadro, nós vamos trabalhar a reciclagem do papel. Ele fala da história de como o papel é feito, que danos ambientais isso causa à natureza. Ele fala também dos papéis que não são reciclados. Eu peço que meus alunos leiam essa pequena história com bastante atenção para poder entender. Como e por que separar o lixo? Você acha que é importante? Claro que sim. A reciclagem reduz de forma importante impacto sobre o meio ambiente. Diminui a retirada de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia e reduz a disposição inadequada do lixo. Além disso, é fonte de renda para os catadores. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As vantagens da separação do lixo doméstico ficam cada vez mais evidentes. Resto de resíduos que não podem ser reaproveitáveis. Grande parte dos resíduos sólidos gerados em casa pode ser reaproveitada. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo, parte da população que depende dos resíduos sólidos descartados para sobreviver. Você percebe que tem uma gravura que explica de que maneira nós devemos separar o lixo. Por que não começar por casa? No meio da semana, 3 vezes na semana, o carro coletor ele passa na frente da sua casa para recolher o lixo doméstico. Então, seria necessário que a gente colocasse numa sacola todo o papel que nós temos em casa que a gente vai descartar. Caixa de papelão, livros, revistas, receitas e colocar em uma sacola. O plástico também, utilizar da mesma maneira, pegar uma sacola, pegar as garrafas PET, garrafas de detergente, garrafas de shampoo e colocar numa sacola. O vidro também, mas o vidro, caros alunos, é mais preocupante. Quando você for descartar o vidro no seu lixo, é importante que você coloque esse vidro de forma bem armazenada. Envolva numa caixa de papelão. Passe um jornal para que o coletor, o gari, ao passar na sua casa, ele não venha sofrer um acidente na hora de pegar o seu lixo. Garrafas quebradas, copo. Também a gente tem que ter esse cuidado na separação do metal. Quando você vai descartar no lixo uma bateria de celular, um pedaço de ferro, uma agulha. Separar esse lixo com cuidado. Percebam que quando você faz a coisa correta, a sociedade agradece, o meio ambiente também. Segundo a última pesquisa nacional de saneamento básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, são recolhidas no Brasil cerca de 180 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. O rejeito é resultante de atividades de origem urbana, industrial, de serviços de saúde rural, especial ou diferenciada. Esses materiais gerados nessas atividades são potencialmente matéria-prima e ou insumo para a produção de novos produtos e fonte de energia. Você vê que nós temos 2 gravuras. A primeira, ela cita lixo urbano. É um problema de todos.
Você percebe claramente que quando a sociedade descarta o lixo de forma errada, né, jogando nos córregos, nos canais, no rio, esse lixo, de uma certa maneira, ele acaba fazendo impacto ambientais. O lixo transborda, a água dos córregos não consegue vazar, trazendo poluição para a água, para o ar e a contaminação do solo. Então a sociedade tem que ter todo o cuidado na hora do descarte desse lixo. A segunda gravura mostra o lixo industrial. Você percebe que nós temos no mundo inteiro várias indústrias, o qual, de uma certa maneira, eles jogam esse lixo de forma errada. Muitas das vezes os dejetos das fábricas são jogados dentro dos rios, dos córregos, da mata, fazendo com que mate toda aquela biodiversidade. Aquela água, quando tem produtos químicos, você não pode mais beber, você não pode mais banhar, não serve mais para irrigar, matando todos os seres vivos que ali tem. Mais da metade desses resíduos é jogado sem qualquer tratamento em lixões a céu aberto. Com isso, o prejuízo econômico passa dos 8 bilhões anuais. No momento, apenas 18% das cidades brasileiras contam com o serviço de coleta seletiva. Ao separar os resíduos, estão sendo dados os primeiros passos para a sua destinação. Destinação essa adequada. Com a separação é possível a reutilização, a reciclagem, o melhor valor agregado ao material a ser reciclado, as melhores condições de trabalho dos catadores ou classificadores dos materiais recicláveis, a compostagem, menor demanda da natureza, o aumento do tempo de vida dos aterros sanitários e menor impacto ambiental quando da disposição final dos rejeitos. Então perceba que o texto é bem claro que quando você faz a coisa certa, você percebe que quando você joga o lixo de forma correta, você vê que não traz tantos danos ao meio ambiente. Você percebe que não vai haver, se você fizer isso, a poluição do ar, do solo, né? A contaminação das águas. E você percebe que a coleta, de uma certa maneira, esse lixo coletado, quando você faz de forma correta, ele pode ser reciclado de novo. Ele pode ser reutilizado nas indústrias. E nós temos famílias que vivem desse lixo. Reciclar é respeitar. Nós temos 2 gravuras aí. A primeira é um lixão de céu aberto, em que você percebe uma caixa coletora com sacos de lixo orgânico, plástico, vidro e aço. Dessa maneira é a forma errada. Quando isso se dá, há a contaminação do solo, a contaminação do ar e a contaminação das águas. No segundo gráfico, você veja uma coleta de lixo de forma correta. Já passou por todo um processo de separação do lixo orgânico, metal, vidro, papel e plástico. Dessa maneira, em que está coletado esse lixo, que são garrafas PET, garrafas de plástico, ele já vai para a indústria. Ele já vai ser reciclado de novo. Ele já vai ser reutilizado, gerando assim fonte de renda para os catadores ou coletores que vivem dessa coleta de lixo. Como reciclar o lixo de forma correta? Será que tem? Claro que sim. Descarte de lixo, entenda porque precisamos repensar a forma como fazemos. Quando você recicla o lixo de forma correta, uma gravura mostra que você tem um recipiente para colocar papel, plástico
metal, vidro e lixo orgânico, a natureza agradece. Você percebe que não vai haver contaminação nem do solo, nem do ar, nem das águas. E esse lixo, quando é de forma correta, ele vai para a indústria e ajuda a alimentar várias famílias. Reciclar passo a passo. Você percebe na segunda gravura que tem aí homens e mulheres numa esteira, já fazendo essa distribuição de que é orgânico, metal e plástico. Outra solução para o lixo é a reciclagem, uma forma de colaborar com o meio ambiente e obter dinheiro. O fim do descarte irregular de lixo depende principalmente da conscientização humana da sociedade. Vamos ter essa consciência para ter essa capacidade de botar o lixo de forma correta. Percebam também que a segunda figura mostra de novo, né, o lixo sendo reutilizado, sendo dividido passo a passo. O que é metal, o que é orgânico e o que é plástico. É interessante também que nossos alunos leiam atenciosamente as curiosidades. Busque o conhecimento. Percebam que a reciclagem de uma latinha, daquela latinha que a gente toma refrigerante na nossa casa, de alumínio, economia energia suficiente para manter sua televisão ligada durante 3 horas. Cerca de 100 mil pessoas no Brasil vivem exclusivamente da coleta de lata, essas latas de alumínio, e recebem, em média, 3 salários mínimos mensais, segundo a Associação Brasileira. Então, vamos fazer a coisa certa, de forma consciente. Nós temos aí uma atividade. Vocês irão ler o texto, tá? Ler a historinha, e nós temos uma atividade que começa da questão número 1 e vai até a 4ª. São atividades objetivas, o qual o aluno, ao ler o texto, prestar atenção, né, ele vai conseguir responder. Nós temos aí 5 alternativas, tá? Depois da atividade número 1, nós temos a atividade número 2, a 3, a 4. Vamos lá, galerinha. Vamos ler atentamente o texto e responder as atividades. Observe aí que é para você transcrever, escrever no seu caderno. Tem 2 imagens, do mundo cheio de lixo, latas, plásticos, lixo orgânico, a céu aberto, e o mundo tomando oxigênio, pedindo socorro, pedindo que a humanidade faça a coisa correta. Nós precisamos ter a consciência de separar o lixo de forma correta, para ajudar o nosso planeta e ajudar a nossa espécie. Depois disso, eu vou ler aqui: a reciclagem do lixo abre as portas rumo a um futuro mais promissor para a vida, além de solução. Funciona como mola propulsora da conscientização ambiental e comunitária. Vamos assistir o vídeo agora.